Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Bom, então como não foi possível fazer a nossa transmissão ao vivo, vamos aqui então fazer essa gravação da aula que seria da transmissão. E aí vocês ao final da aula têm uma atividade proposta e todos devem realizar, ok? Bom, antes de mais nada, lembrando aí nossa campanha de ficar em casa, não se esqueça. Essa aula vai ficar gravada, né? Ela está gravada, vai ficar disponível no canal por um período para que todos possam assistir, certo? Lembrando mais uma vez que no final dessa aula tem uma atividade para realizar, cada um realizar a sua e me enviar, ok? Então vamos lá. É sempre bom lembrar, né? Nossa campanha de ficar em casa, né? Sobretudo vocês que são jovens, para que vocês não possam contaminar os avós, os pais, as pessoas que estão no grupo de risco. Bom, a disciplina de agora é a disciplina de lógica de programação, certo? A gente vai começar falando um pouco sobre tipo de linguagem em programação e aí depois eu vou propor essa atividade. Bom, um dos tipos de linguagem em programação é a descrição narrativa, né? O que é isso? A descrição narrativa é o uso da língua nativa, né? Para descrever os passos que a gente tem para resolver um problema, certo? Então, o que a gente está fazendo, criando um algoritmo, utilizando aquela sequência similar a uma receita de bolo, é um tipo de descrição narrativa. Bom, qual é a vantagem desse tipo de descrição? A vantagem é que dessa forma de representação é que qualquer um pode fazê-lo sem ter conhecimentos avançados. Então qualquer pessoa pode criar uma narrativa, pode criar uma descrição narrativa de uma determinada solução de um problema, certo? Qual é a desvantagem? A desvantagem é que não há um padrão, né? Cada um pode criar a sua narrativa de um jeito, certo? Outra desvantagem é a imprecisão, ou seja, a descrição pode não ficar clara e pode-se tirar várias interpretações diferentes de um mesmo algoritmo. Então, quando eu peço para criar um algoritmo utilizando uma linguagem narrativa, cada um vai ter o seu roteiro, cada um vai ter a sua forma de criar essa narrativa, certo? E claro que dependendo da interpretação de quem pegar esse algoritmo, pode ser que não compreenda os passos que essa pessoa tomou para realizar essa solução de problema, ok? Bom, então aqui eu tenho um exemplo aqui de um tipo de descrição narrativa, né? Então eu tenho o início, eu tenho o passo 1, que é obter os valores de N1, N2 e N3. O passo 2, soma os valores do passo 1, ou seja, somar todos os valores de N1, N2 e N3. E o passo 3 é para dividir os valores obtidos no passo 2 por 3. Com isso a gente vai ter uma média, certo? E o passo 4, ele sugere que se o resultado do passo 3 for maior ou igual a 6, então escreva: parabéns, você foi aprovado. Se não, infelizmente você ficou de exame e vá para o final do programa. Então, isso aqui é uma estrutura de um programa, porém, utilizando a narrativa, certo? A gente não utilizou nenhum código, nenhum sinal de operação matemática, lógica, nada. Mas qualquer pessoa que pegar isso aqui, ela pode compreender isso, porque está numa linguagem acessível, uma linguagem simples, uma narrativa mesmo, certo? Então esse é um tipo de linguagem que a gente também utiliza em programação, certo? Até para estruturar o pensamento, para antes de fazer um código, a gente ter uma base, um roteiro em linguagem comum, em linguagem narrativa mesmo. Bom, outro tipo de linguagem que a gente utiliza é o fluxograma, né? O fluxograma são elementos gráficos que também ajudam no desenvolvimento de um projeto, de um programa. Então, o fluxograma ele passou a ser usado para eliminar a ambiguidade dos algoritmos, certo? Então, quando eu utilizo esses símbolos, eu diminuo bastante a ambiguidade, porque o símbolo ele é aquele pronto. Então, não tem como
eu ter um símbolo e ter várias definições dele. Não, um símbolo é único. Então, são símbolos gráficos, né, padronizados. A gente está dizendo aqui que eles têm um padrão e cada um representa uma forma geométrica, né? Ele tem uma forma geométrica que implica em uma ação, instrução ou um comando de destino. Quando a gente está criando um mapa mental ou um mapa conceitual, a gente tem uma estrutura gráfica que vai resumir aquele conteúdo que a gente estudou. A ideia do fluxograma é muito parecida, porque ele tem um sentido, certo? Então, esta forma é intermediária à descrição narrativa e ao pseudocódigo. Então, entre a narração e o pseudocódigo, que a gente vai ver daqui a pouco, a gente tem um fluxograma, certo? É mais preciso do que a primeira, mais preciso do que a narrativa, porém, não se preocupa com detalhes de implementação do programa, como o tipo de variáveis usadas, certo? Então, o fluxograma ele vai dar um desenho do programa, ok? Geralmente, quando um arquiteto ou um engenheiro ele quer criar uma planta ou criar um edifício, uma construção que seja, ele cria um desenho ali, né? Então, vamos dizer que esse desenho, esse rabisco ali seja um fluxograma, para depois ele elaborar melhor isso num programa como o AutoCAD, né? Utilizar um desenho técnico mais detalhado sobre essa ideia que ele tem na cabeça dele. Mas a priori ele tem ali um fluxograma do que seria uma casa, um prédio, uma construção. Ok? Estão compreendendo aí, tudo beleza? Qualquer dúvida é só mandar lá no chat da gente, ou então perguntar até aqui mesmo. Aqui a gente tem um exemplo aqui de um fluxograma, do mesmo exemplo do programa acima aí, ó. Então a gente tem o início, depois a gente vai ter aqui as operações aqui, na verdade vai receber aqui N1, N2 e N3, depois a gente tem aqui uma operação de média, né, que é somar N1 mais N2 mais N3 e dividir por 3. Logo abaixo aqui a gente vai ter um símbolo que a gente utiliza para decisão, onde do lado esquerdo aqui a gente tem, infelizmente você ficou reprovado, e do lado direito a gente tem aqui, parabéns, você foi aprovado. E por fim, aqui a gente tem mais dois símbolos e finaliza. Notem que aqui nesse esquema aqui, de fluxograma, a gente tem o início, um símbolo aqui que representa a inserção de dado, certo? Outro símbolo aqui, cada símbolo é diferente do outro. Aqui a gente tem um círculo arredondado. Esse círculo aqui meio achatado aqui, ele significa início ou fim. Nota que aqui é o mesmo, embora tenha dimensões diferentes, mas é o mesmo desenho. Esse outro símbolo aqui é para receber os dados. Esse aqui é para fazer a operação, né? Esse retângulo aqui é a operação. Esse aqui logo abaixo é um losango que serve para fazer decisão, né? Então lembre-se que a gente aprendeu que o algoritmo ele pode ter estrutura de decisão, né? De repetição, de decisão. E nesse caso aqui ele tem que decidir, né? Se a média for maior ou igual a 6, vai ser aprovado. Se não, ele vai para recuperação. Ou melhor, vai ser reprovado, né? Dependendo do critério aqui da decisão. Okay? Então a gente tem aqui também os sentidos. Ó. Nota que aqui o início ele tem uma seta apontando para baixo. Aqui na operação ele continua apontando para baixo. Quando chega aqui na operação continua apontando para baixo, e na decisão ele aponta para a esquerda e para a direita, porque ele tem duas decisões a ser tomada. Esse círculo aqui é um símbolo que vai unir, né, aqui os dois campos, e por fim vai se unir a final, o item final. Com isso a gente finaliza aqui a estrutura do programa representado num fluxograma. Então são esses símbolos, tem vários símbolos, né, de ser usado no fluxograma, né? Então a gente tem um exemplo aqui de vários símbolos que podem ser usados no programa. Muitos outros meios, né, muitas outras áreas, eles também utilizam o fluxograma para representar, por exemplo, uma organização de uma empresa, uma decisão a ser tomada, né? Por exemplo,
no hospital, né, hospital geral aqui de Piauí, a gente tem um fluxograma que classifica aqui os riscos, né, do paciente, e aí se for uma emergência, uma urgência, se for leve, se for alta, vai ser tomada várias decisões de acordo com o ritmo. Então, se o paciente chega na recepção do hospital e ele não está sangrando, só está sentindo uma dor de barriga, e chega um outro paciente que está sangrando, né, que tem um ferimento exposto. Então, se comparar esse paciente que está com ferimento exposto com o paciente que está tendo só uma dor de barriga, a classificação de quem está com ferimento é maior do que o outro, certo? Assim também como uma mulher grávida, né, em trabalho de parto, assim também como um jovem que está simplesmente com uma febre. Então, são vários tipos de doença que podem se utilizar uma classificação para determinada ação, né? Para determinada ação a gente tem uma classificação. Então, todas as áreas usam fluxograma, certo? Pois bem, então aqui a gente tem aqui o exemplo aqui, ó. A gente tem vários símbolos, certo? É claro que a gente não vai usar todos esses símbolos quando estiver criando o nosso fluxograma. Mas, basicamente, símbolo de decisão a gente vai utilizar, símbolo de display, símbolo de entrada manual, símbolo de documento, símbolo de decisão, né? Conector, esse círculozinho aqui é um conector, certo? E também a seta, né? A seta de sentido a gente vai ter que utilizar. Não essa seta aqui, mas a seta de sentido a gente utiliza. Ok? Aqui na frente eu tenho uma opção onde a gente resume mais na área de programação que a gente usa mais, né? Então aqui o símbolo de início e fim é esse aqui, ó. Não está dando para ver direito aí, mas eu vou ler aqui para vocês a legenda. Esse é usado para o início e para o final do programa. Esse aqui é um símbolo utilizado para a entrada, né, de dados, né? Esse outro símbolo abaixo é um símbolo de saída, né? Então esse aqui é o de entrada, esse aqui é o de saída. Esse aqui é o de operação, né? Saída. Por exemplo, quando eu utilizo isso aqui, eu estou utilizando uma saída impressa, né? É tipo uma saída um documento que eu quero imprimir. Esse aqui é uma saída em vídeo, né? Então a gente tem a saída tanto impressa como a saída em vídeo, certo? Esse outro abaixo aqui é o símbolo da operação, esse retângulo onde eu faço as operações, né? E aqui é onde eu tomo a decisão. Nesse símbolo aqui é o sentido, né? Seta para a direita, para a esquerda, certo? Geralmente para a direita, para a esquerda e para baixo. Pode até ser para o lado. Agora para cima é mais raro ter seta, né? Então você vai usar a seta sempre para baixo, para a direita, para a esquerda, pode usar para o lado, porque o sentido ele vai ser sempre de cima para baixo. O conector aqui eu já falei, certo? Aqui a gente tem outro conector e tem outro símbolo aqui de projeção, certo? Mas esses daqui de cima são o que vamos mais utilizar, né? O primeiro até o círculo aqui é o que é mais usado na programação, ok? Bom, e aqui a gente tem um exemplo aqui de um programa, né, usando o símbolo, né? Notem que esse programa ele está um pouco diferente, o símbolo, algumas coisas estão diferentes desse aqui, ó. Porque esse símbolo aqui, ó, que é um quadrado com um cortezinho aqui nas diagonais, ele pode também ser utilizado esse aqui, ó, certo? Que é um símbolo de entrada de dados também. Então, alguns teóricos utilizam aquele ou usa esse aqui também, não tem problema. Mas aqui vocês percebam o sentido aqui do fluxograma. Então, símbolo de início, símbolo de final, é a mesma coisa. Um conector aqui de ligação, e aqui a gente começa de cima para baixo, né? N1 e N2, né? Esse programa aqui vai receber dois números, N1 e N2, vai calcular aqui, ó, nota que o símbolo aqui já mudou, é um quadrado, é um símbolo de operação, N1 mais N2 dividido por 2, né? A média de dois números. Aqui abaixo a gente tem a operação de decisão, né? Aqui ele faz a operação, aqui a decisão. A média for menor que 6, vai ser falso. Se não, vai ser verdadeiro, certo?
o aluno aprovado e o aluno reprovado, né? Se a média for menor do que 6, ele vai ser reprovado, e se for maior do que 6, ele vai ser aprovado, certo? No caso aqui pode ser verdadeiro e falso também. E por fim aqui finaliza o programa, certo? Então cada símbolo aqui, ó, dependendo da situação, ele é diferente, ok? Nesse caso aqui a gente também utilizou um símbolo de impressão, mas não impressão no papel, mas impressão na tela, porque às vezes a gente pode imprimir na tela mesmo. Então se você gerou um PDF, você imprimiu na tela, mas se você pediu para imprimir esse PDF, aí a gente já tem um símbolo diferente. Porém, isso não é não é um problema grande, porque entre imprimir na tela e imprimir no papel, tudo é impressão, ok? Bom, então esse aqui é o fluxograma. Agora vamos ver a linguagem algorítmica chamada pseudocódigo ou Portugal. O pseudocódigo é uma forma estrutural de linguagem de programação mais próximo, né, que a gente conhece, porém no nosso idioma, em português, por isso que se chama Portugal. Então essa forma de programação surgiu para tentar suprir as deficiências das operações das outras representações. Consiste na definição de uma pseudolinguagem, ou seja, uma linguagem falsa, né, de programação, cujos comandos são em português, né? Porque quando a gente tem um comando em nossa língua, né, materna, em português, fica mais fácil da gente assimilar. E depois, quando a gente for para a linguagem mesmo, propriamente dita, a gente consegue compreender e fazer essa ligação com o nosso idioma. Então, mais que já lembram um pouco a estrutura de uma linguagem de programação estruturada, ou seja, a pseudolinguagem se assemelha muito ao modo como os programas são criados. Isso vai permitir que o algoritmo seja traduzido quase que diretamente para a linguagem do português, certo? Na linguagem de programação. Então, quando você compreende a linguagem de programação em Portugal, quando você chega numa linguagem de programação em C, Python, C++, Java, você já tem uma noção muito grande da estrutura e da sintaxe de um programa, ok? Então a gente tem um exemplo aqui, ó, de um algoritmo criado em Portugal. É um algoritmo, é o mesmo exemplo que a gente está utilizando aqui, ó, é uma calculadora de média. Aí eu tenho aqui no início, calcular média, né? É o tipo do algoritmo. Essa palavra aqui, var, isso significa que eu vou utilizar as variáveis N1, N2, N3, média, e aqui o tipo de variável real. Início, nessa parte aqui agora eu tenho uma parte, não se preocupe dessas palavras, desses termos, esses símbolos, a gente vai aprender isso também na prática. Mas eu quero que você entenda que aqui agora a linguagem ela está totalmente diferente de um fluxograma e de uma linguagem natural, que é a linguagem de narrativa da gente, certo? Então, só para você compreender que aqui agora é uma estrutura de um código mesmo. Então, leia N1, N2, N3, ponto e vírgula. Na linha de baixo, média. A média recebe N1 mais N2 mais N3, divide por 3. Bom, aí aqui começa uma decisão. Se a média for maior ou igual a 3, então escreva parabéns, você foi aprovado. Se não, escreva infelizmente você ficou de exame. Fim, se e fim algoritmo. Então as estruturas elas têm que iniciar e fechar. Eu tenho aqui um fim se porque ele finaliza esse se aqui, e um fim algoritmo porque ele finaliza o algoritmo lá em cima, certo? Então essa estrutura aqui, claro que a gente vai aprender muito na prática, mas ela é a estrutura mais próxima da linguagem de programação, ok? Bom, e por fim a gente tem uma atividade que vocês devem criar e enviar para mim a foto dessa atividade, certo? Vocês vão fazer, podem fazer a lápis, depois vocês podem fazer a caneta, tira uma foto e envia para mim. Essa atividade vocês devem fazer, vou deixar para enviar até amanhã às 8 horas, certo? Até amanhã às 8 horas da noite eu vou receber essa atividade. Lembrando que eu vou dar uma nota por isso também. E o que eu vou fazer? Eu vou criar um fluxograma do algoritmo de ir para a escola. Vamos lembrar daquela linguagem
onde vocês tinham que pegar um ônibus, decidir para ir até a escola, no caso CETEP. Então, vocês vão criar agora esse algoritmo utilizando o fluxograma, certo? Utilizando aqueles símbolos, né, de início, fim, a seta de sentido, né, a estrutura de saída, né, de decisão, certo? E lembre-se que aqui você tem, para você colocar, você pode escrever dentro desses fluxogramas, então você tem que se resumir o máximo possível, porque o fluxograma ele já dá a ideia do que você está fazendo. Então, não precisa colocar um texto como uma linguagem narrativa, mas você tem que colocar alguma coisa para entender. Então, por exemplo, aqui dentro eu não coloquei início, e aqui eu não coloquei fim, eu já sei que é o início e o fim. Mas aqui, por exemplo, eu vou ter que colocar, por exemplo, pegar o carro, né? E depois ir até o ponto de ônibus. Então, são ações que eu posso utilizar esse símbolo aqui para descrever isso, certo? Caso você não consiga escrever dentro desse símbolo, você pode escrever aqui fora e mostrar para ele aqui, fazer uma seta apontando para ele, ok? E aqui dentro você coloca a decisão, né? Em algum momento você vai ter uma decisão lá do se você pegar o carro ou não. E aí o que você vai fazer, certo? Até chegar no fim dessa sua jornada para chegar à escola, ok? Como esse tipo de fluxograma ele não vai cálculo, né? Então você pode utilizar simplesmente esse símbolo aqui você não vai utilizar, mas esse símbolo você vai, esse aqui você vai, e também esse símbolo aqui de saída você também vai precisar, né? Que você não vai precisar imprimir nada, mas vai precisar, de acordo com a decisão, você fazer alguma coisa, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode perguntar lá no grupo, no Zap, e não deixe de realizar a atividade não, ok? Fique em casa, tudo de bom para vocês e um abraço.